Palmeiras e Corinthians, quer ficar? Palmeiras até poderia ficar. Hoje ficar. Um grande abraço à gigantesca nação corintiana, né? Que me deu uma alegria ontem incrível. Né? Não é todo, olha, tipo, a gente tem que aproveitar. Ultimamente o time Palmeiras está em baixa, né? Então, aquele gol lá foi salvador, né? Então, aquele dia que você acorda com enxaqueca transferida pro outro lado é maravilhoso, né? Então, saudações a Viverdes para todo mundo. Abraço no Mauro, abraço na Dani. Sakamoto. Até amanhã. Até amanhã. Então, vamos chamar os especialistas, né, para falar. E você fica aí porque tem polêmica, tá? Porque quando tem Palmeiras e Corinthians, sempre tem polêmica. Tem polêmica antes, durante e depois. E a gente vai discutir sobre isso. O volante Andréas Pereira, do Palmeiras, está na mira do Tribunal de Justiça Desportiva, depois de... Ele pisou ali na marca do pênalti pouco antes da cobrança do Memphis Depay, né? Ele ficou ali pisando, teoricamente deu uma desgastada ali no gramado, né? Na malandragem. E ele pode ser denunciado e ir a julgamento, né? Até porque depois, quando foi bater o pênalti, o Memphis Depay escorregou, caiu e bateu o pênalti para fora. Né? Esse lance pesou no resultado do jogo, porque depois o Palmeiras fez um gol e ganhou de 1-0. O Memphis Depay ironizou numa publicação no Instagram, ele disse que reconhece a falha na cobrança do pênalti, mas que, abre aspas, todos viram o que aconteceu. Vamos chamar as especialistas. A Alicia Klein e a Mili Lacombe estão aqui comigo. Mili, boa noite. Alicia, boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite, Mauro. Vamos lá, vamos saber um pouco do que vocês acham dessa atitude do Andréas Pereira e se isso de fato pode ter consequências para ele. Vou começar com você, Mili. Então, boa noite à nossa audiência, Alicia, Mauro. Cara, a minha opinião, ela é um pouco polêmica, porque assim, o Memphis, na decisão do estadual, ele subiu na bola. Na hora que ele subiu na bola, ele meio que acabou com o jogo, né? Porque a torcida começou a acender, como chama aquilo, gente? Sinalizadores. Sinalizador, é. Isso, exato. E a torcida entrou no jogo, o jogo meio que acabou. E tudo bem. Por que a gente agora vai implicar que o Andréas foi mais esperto, foi lá e deu uma pisadinha na marca do pênalti e o colega dele, com quem ele cresceu, aliás, tá? Eles se conhecem desde a base, o Andréas é belga e o Memphis é holandês, eles fizeram base juntos, são amigos de infância. Agora eu vou ficar bravo com ele, assim, gente, esse é o folclore do futebol. Isso aí é também o futebol. A imagem é ótima, né? Todo mundo cercando o juiz e o Andréas lá dançando em cima da marca do pênalti. É do jogo isso. Alicia, quero te ouvir também. Mauro, boa noite para você, para a Miri e todas as pessoas aqui com a gente. Eu também tenho muita dificuldade de ser contra esse tipo de elemento no futebol. Acho que ele poderia ter tomado um cartão, se alguém tivesse visto na hora. O fato de que ninguém viu, para mim, também é notável, de que não tinha nenhum jogador do Corinthians preocupado em proteger aquele espaço. E também ninguém da arbitragem, que naquele momento analisava o lance do pênalti, também ninguém observou o que o Andréas fazia. A TV tinha essa imagem, na hora uma repórter avisou, gente, o Andréas fez isso. E ninguém viu, não aconteceu nada durante o jogo. Não me parece um ato grave para justificar uma interferência do tribunal, né? Acho que o tribunal tem muitas outras coisas com que se preocupar. É claro que tem uma malandragem, pode ter interferido no escorregão do Memphis, a gente não tem como ter certeza absoluta, mas seria muita coincidência se fossem fatos não relacionados. Mas eu não acho grave, principalmente quando a gente está falando de clássico. Eu também não achei grave quando o Memphis subiu na bola, porque tá tudo parte daquilo que a gente está acostumado em ver num clássico desse tamanho, com uma rivalidade desse tamanho. Me surpreende, sinceramente, que nenhum jogador do Corinthians tenha visto, ninguém tenha alertado para tirar o Andréas dali. O Andréas foi malandro,
o Memphis escorregou, perdeu o pênalti, e o Memphis, ele, nesse post, ele dá né, eu assumo a responsabilidade, mas ele também sabe que ele é o tipo de jogador que também se utiliza de recursos extra-campo nesses momentos. Fez a diferença a malandragem do Andréas Pereira, isso é inevitável a gente afirmar. Não dá para ver pela imagem o quanto que foi danificado ali do gramado. E outra coisa, o Memphis estava jogando em casa, ele coloca a bola ali, ele posiciona a bola na marca do pênalti para fazer a cobrança. Será que ele não viu que estava danificado? Ele não poderia ter colocado a bola de um outro jeito também? É um outro ponto. Enfim, precisaria saber melhor aí, tal, se afinal de contas se fez efeito ou não. Ó, tá aí a cobrança do Memphis, tá vendo? Ele escorrega e bate para fora. Quer ver? Vamos ver de novo a cobrança. E dá para ver que exatamente ali onde o pé de apoio dele vai embora, o gramado, a gente consegue ver que ele tá um pouquinho mais escuro, né? Mesmo antes do Memphis escorregar. Dá para ver, depois que a bola se move, que tem ali um pedaço do gramado que tá danificado. Entendi. Mas é isso, ele colocou a bola, não era o suficiente naquela hora para ele ver, senão ele certamente teria reclamado com a arbitragem. Não é um cara que tem dificuldade de enfrentar o árbitro. Acho do jogo, Mauro, acho complicado a gente ter o tribunal começando a interferir em lances desse, que não é um lance de violência, todas essas coisas precisam interferir mesmo se passar batido pela arbitragem. Esse tipo de lance, eu não sei, eu começo a ficar incomodada se a gente tivesse interferência externa em toda a partida, porque se procurar vai achar todo jogo alguma coisa para o TJD julgar. Agora, uma coisa que me cansa no futebol brasileiro é o seguinte, a gente viu na imagem, enquanto o Andréas estava ali pisando na marca do pênalti, todo mundo reclamando com o juiz. E não pode ter nada, não pode marcar um pênalti, que é sempre a mesma coisa, o jogo para, fica um tempão, aquela reclamação, tal. E isso já cansou, né? O jogo que qualquer coisa, aquele bololô em cima do árbitro, Mili. Por que isso aqui no Brasil? Por que a gente não muda um pouco essa cultura? Pois é, essa é uma característica do futebol masculino. Eu estava no derby do sábado das mulheres. Ninguém cerca juiz. A marcação é a marcação. Às vezes a capitã vai lá reclamar. É claro que a gente reclama, a gente não concorda, né? Mas tem essa orientação. Só os capitães podem ir lá falar. Mas nem os juízes aplicam isso. Então, eu concordo com você. É muito, muito chato. Não tem uma marcação que as pessoas simplesmente virem e sigam jogando. É sempre um escândalo, sempre uma histeria, sempre cercar o juiz. Isso dificulta o trabalho do juiz. A gente reclama tanto de arbitragem, mas os jogadores não ajudam. Bom, e se polêmica pouca é bobagem, teve mais nesse jogo entre Palmeiras e Corinthians. Tem um filme, vocês certamente assistiram, que é o Boleiros, do Hugo Giorgetti, e que tem uma cena em que o Lima Duarte, ele é o técnico do Palmeiras, ele está lá na concentração do Palmeiras e tem uma moça que está tendo um caso com o principal jogador do Palmeiras naquele momento, é interpretada pela Marisa Hort. E o Lima Duarte consegue flagrar e vira para ela e fala assim, você não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians. E é isso, Palmeiras e Corinthians é isso, é polêmica. Então teve também polêmica na comemoração do Flaco Lopes, porque ele faz o gol do Palmeiras, vai comemorar e dá uma voadora na bandeirinha do escanteio, que tem a bandeira do Corinthians ali, ó. Você vai ver a cena exatamente agora. Lá vai, ó. Pronto. Lá enfiou o pé na bandeira do Corinthians. É claro que gerou reclamação também, Mili. Lá foi a bandeirinha. O que você acha desse tipo de atitude? Isso é um desrespeito? É um desrespeito então, com o time da casa? Eu vou dar outra declaração polêmica aqui. Eu não acho que seja. Os jogadores dão voadora nas suas próprias bandeirinhas, né? A Alicia lembrou, o Veiga dá voadora dentro do estádio do Palmeiras, o Yuri dá voadora dentro de Itaquera. Os jogadores fazem isso. Ah, mas ele fez de provocação. Aí a gente vai dizer, eu vou dizer o seguinte, é um efeito colateral dessa bizarrice, dessa estupidez de torcida única.
O cara não tem onde comemorar. Daqui a pouco vão lançar um protocolo obrigando o jogador que está no estádio do rival a ir comemorar no banco dele de reserva, senão vai levar um cartão amarelo. Então fica tudo muito chato. É claro que tem que ter um limite, né? Que a gente está falando de violência. Quer dizer, a gente está falando do que poderia ser uma violência simbólica. Não acho que seja. Para mim, violência é torcida única. Uma violência simbólica é você obrigar uma torcida única por preguiça pedagógica, né? É o que acontece. Então, eu acho que vai ficando chato esses protocolos, sabe? Chutar copinho d'água, essas coisas. O meu limite é chutar microfone. Eu acho que o treinador, o jogador que vai lá e chuta o microfone, está chutando um instrumento de trabalho. Alguém está trabalhando com aquele microfone. Então, isso, invadir cabine de juiz, quebrar o VAR, eu acho que a gente é capaz de traçar um limite, né, gente? Em vez de ter que generalizar tudo. Então, não, eu não acho que isso seja violência e acho uma bobagem ir cercar o cara por causa disso. A gente vai fazer um rápido intervalo para você que nos acompanha pela TV a cabo e já já a gente volta com mais futebol, com mais polêmica também para você. Até já. Alícia, me fala, e aí já deu aquele bololô todo, e briga, e empurra, tal. O Flaco é engraçado porque ele vai desviando assim, ele vai saindo, não é comigo, eu já entendi o que aconteceu, eu vou sair daqui, mas ficou aquele bololô de novo. O que você acha dessa atitude? É uma atitude desrespeitosa? Mauro, eu também não acho que seja. O Flaco, ele sai no conforto de saber que ele tem Gustavo Gomes como guarda-costas, né? Porque o Gustavo Gomes fica ali protegendo, derrubando todo mundo que está indo atrás do Flaco, e ele assim como se nada tivesse com a história. Dando sequência ao que a Mili falou, ele vai comemorar onde, exatamente? Assim, em que lugar ele pode comemorar e extravasar o que é fazer um gol contra o maior rival na casa desse rival, se só tem torcida do rival? Ele vai comemorar, onde que ele vai? Ele tem que correr para o banco de reservas, não olhar, não estabelecer contato visual com nenhum torcedor ou nenhum adversário, para que não seja considerado desrespeito. E a questão da bandeirinha, é isso que a Mili falou, os jogadores comemoram fazendo isso dentro das suas próprias casas. O Veiga é um caso emblemático, para dar um exemplo do Palmeiras, fazia isso frequentemente no Allianz. Então, é claro que a torcida não vai gostar. E até o bololô, esse empurra-empurra, eu acho que vai acabar acontecendo porque o jogador também quer dar uma satisfação para a torcida. Pô, dentro da minha casa não. Mas até aí, nesse limite, não aconteceu nada. Porque é exatamente pelo fato, né, por essa admissão de falência civilizatória da Polícia de São Paulo e do Ministério Público de não conseguirem estabelecer um caminho para a volta à torcida dividida, a convivência entre as torcidas, que isso acontece, não tem onde comemorar. E aí vale a gente fazer a observação de que o futebol feminino, mais uma vez, está sendo punido pelos problemas do futebol masculino, porque a Supercopa entre Palmeiras e Corinthians também foi disputada com torcida única em Barueri, infelizmente. Mas eu acho que é uma consequência desse estado de coisas. E o cara faz um gol deste tamanho, num jogo deste tamanho, e não vai comemorar, o que ele vai fazer? Né? Tudo muito triste.